Olá, queridos, tudo bom com vocês, amigos, irmãos? Mais uma vez aqui então estamos para darmos continuidade ao estudo do Apocalipse, esse livro que é tão impressionante e que temos muito que aprender e é muito importante a gente estudar ele, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, para saber em que tempo que nós estamos. No último estudo falamos sobre os 7 selos. No capítulo 6, nós terminamos com o 6º selo, onde apresenta ali o desespero dos ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus, pedindo para que os rochedos caíssem sobre eles, para livrá-los da ira do Cordeiro que está sentado no trono, e dos anjos. Então, termina com a pergunta: quem poderá subsistir esse tempo? Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então esta é a pergunta que terminou esse capítulo, e depois pula para o capítulo 8, onde dá continuação ao 7º selo, onde houve cerca de 30 minutos de silêncio no céu. Então, entre o 6º selo e o 7º selo, há esse intervalo, esse parêntese, o capítulo 7, que é a resposta à pergunta final do 6º selo: quem poderá suster-se nesse tempo? E a resposta então está no capítulo 7, que é os 144 mil selados. Então, no versículo 1 do capítulo 7, fala assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então aqui fala de 4 anjos, segurando os 4 ventos da terra. Que ventos são esses? O que representa esses ventos? Então, ele representa alguma coisa que a gente vai entender. No versículo 2 e 3, continua: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então a gente vê 4 anjos segurando os 4 ventos. Aqui há uma referência aqui aos 4 cantos cardeais da terra, que é norte, sul, leste e oeste. Então vamos ver o que representa esses ventos em profecia, tem um significado. E para entendermos, como nós já falamos, precisamos recorrer à Bíblia, a toda a Bíblia, e ver o que se refere a ventos. Então, especialmente no Velho Testamento, nós encontramos as respostas. Em Jeremias, no capítulo 4, versículo 11 e 13, fala assim: naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da ilha do meu povo. Então fala um vento que veio a caminho do povo. Não para padejar nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Um vento, veja só se referindo. Continuando: agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como trombetas, como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Então aqui há um paralelismo aqui entre vento e instrumentos de guerra, que são cavalos, carros, e juízos aqui, pronunciarei juízo contra eles. Ou seja, ventos, então, em profecia, representa guerras, representa juízos. No versículo 4, 7:4 Apocalipse, fala: então eu vi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Quem são esses 144 mil selados? Como podemos identificar quem são esses 144 mil? Então, há muitas especulações sobre quem seria, muitas teorias. Uma delas
é que se refere àqueles judeus da Palestina que vão aceitar Jesus como Messias e vão pregar o Evangelho e converter o mundo inteiro, né, através dos próprios judeus, né, em número de 144 mil. Há especulações de que seja aqueles que vão permanecer na terra após a volta de Cristo, né, 3.500. É um número simbólico que existe na Bíblia, que são esses 144 mil. Então há muitas especulações, né, muitas teorias. Mas vamos ver então aqui que respostas nós podemos encontrar aqui na Bíblia. Vamos ver algumas características desses 144 mil. Primeiro, são pessoas seladas com o selo de Deus. Essa é a primeira característica. Selada com o selo de Deus. Vamos ver então alguns episódios em que é apresentado o selo de Deus, né? Como por exemplo no Egito. Êxodo 12:7 e 12:13 fala: E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito. Farei juízos, eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Então aquele sangue que passaria nos umbrais seria como um sinal, né? Um sinal de proteção, seria como um selo, né? Selo e sinal estão relacionados, né? Eu passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então aquele sangue, ele representava o selo, né? Aquelas casas estariam seladas com o sangue da proteção. Aqui um outro episódio, em Jerusalém, em Ezequiel capítulo 9, 4 e 6, fala assim: Disse o Senhor, passa pelo meio de Jerusalém e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matais velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Aqui se referindo pouco tempo antes de Deus entregar Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para serem transportados para a Babilônia. Então Deus disse para Ezequiel passar e selar, né, nas testas dos seus servos, né, um sinal, né, para que eles fossem protegidos, para que eles não fossem mortos. Então também aqui mais um exemplo de sinal, um selo, representando o selo de proteção, né, àqueles que eram fiéis, né, aqueles que eram obedientes à palavra do Senhor. Muito bem, que selo de Deus, o sinal de livramento que será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aqui apresenta, então, o selo de Deus em contrapartida com o selo da besta, né, que também a Bíblia, o Apocalipse fala, e nós vamos estudar mais para frente no capítulo 13. Assim como sempre nos episódios em que houve juízos, né, do Senhor, em que Deus teve que agir, sempre houve o selo de Deus nesse contexto, né, para proteger o seu povo, né? Um sinal, como lá no Egito, como em Jerusalém, sempre houve esse sinal. Assim também no final dos tempos, né, quando houver também, haverá também uma execução de juízos de Deus também, que a gente vai entender isso mais para frente, né, como nas 7 pragas, também haverá essa colocação, né, essa introdução do selo de Deus, o selo de proteção aos seus servos, aqueles que forem fiéis e obedientes à sua palavra, aos seus mandamentos.
qual será esse selo de Deus? Qual é o selo? O selo representa, já como falamos, a fidelidade e a obediência aos mandamentos de Deus, né? Nós encontramos em Isaías 8,16 esse texto: liga o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Veja, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ou seja, o selo está intimamente ligado com a obediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Ou seja, nós encontramos o selo nos mandamentos, na fidelidade, na lei de Deus. Na lei de Deus, nos 10 mandamentos, há um mandamento muito específico, que é o 4º mandamento. Êxodo 20, 8 a 11, fala dele, que é sobre a obediência ao 4º mandamento, a lei do sábado, né? A guarda do 7º dia. Então, vou ler então o texto, para a gente ver que, interessante que, nos tempos bíblicos, um selo nos tempos bíblicos tinha 3 elementos. O primeiro era o nome, né, do proprietário. O segundo era a função, o cargo desse proprietário. E o terceiro, a jurisdição, o território onde esse proprietário tinha domínio. Então veja, nós podemos encontrar esses 3 elementos nesse mandamento do sábado. Vamos observar. No versículo 8 do capítulo 20 de Êxodo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Veja, aqui nós podemos encontrar esses 3 elementos. Primeiro, aqui fala, né? Deixa eu achar aqui. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ou seja, está identificando aqui quem é o proprietário, quem é o Senhor da lei, né? Que é o Senhor, Deus. Então aqui está o nome, né? Qual é a sua função, né? A função desse proprietário. Aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, e tudo que neles contém, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles contém. Então aqui está o cargo, né? Que é o Criador, ele que fez todas as coisas. E a jurisdição, o seu território, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então aqui nós podemos encontrar esses 3 elementos que representavam o selo nos tempos bíblicos. Então o sábado, nós identificamos ele como um selo de Deus. Mas que outros textos podem dar sustentação a essa teoria? Vamos lá em Ezequiel. Mas antes, deixa eu ler aqui Mateus 5, 17 e 18, que fala assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar. Não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então há muitos ataques à lei, dizendo que a lei foi abolida, né? A lei de Deus foi abolida. Mas nós vemos textos como esse que sustentam, né? Que comprovam, né? Que a lei não foi abolida, né? Mas Cristo veio para cumprir, né? Então nós encontramos lá em Ezequiel, como eu vinha dizendo, capítulo 20, versículo 20, que fala assim a respeito do sábado: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, diz que os sábados serão sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, é um sinal, né? Um sinal, como fala lá em Êxodo, né? Um sinal na porta, nos vergais,
sinal na fronte lá em Jerusalém. Então ele funciona como um selo, ele identifica, ele separa. Ezequiel 20, versículo 20. E há outros textos também que fala também. No mesmo capítulo 20, no versículo 12, também fala, né, no sábado como selo. Então nós vemos aqui uma controvérsia entre o selo de Deus e o selo da besta. Nós sabemos que o anticristo, como a Bíblia apresenta, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, né? Ou seja, ele se opõe a tudo que se chama Deus. Satanás se levantou no céu, se opondo a Deus, querendo parecer Deus. Então, o anticristo, a besta, é um representante de Satanás que tenta também se opor, né, aos mandamentos de Deus. Ou seja, se o sábado é o selo de Deus, o que então que o anticristo ou a besta faria em oposição a esse dia? Um outro dia de guarda. Aqui nós vemos um documento que é uma tese doutoral aqui pelo um doutor chamado Samuel Basquiocchi. Ele apresentou uma tese, né, doutoral defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma e publicada na mesma entidade no ano de 1977 com o imprimatur do Vaticano. Ou seja, essa teoria que ele apresentou foi para defender, foi para explicar que os cristãos primitivos, e não há nenhuma evidência de que eles observassem o primeiro dia da semana, o domingo, como dia de guarda. Não há nenhum documento que comprove isso, né? Ele então apresenta que a Igreja Católica, a Igreja Romana, a Igreja de Roma, ela que instituiu, né, o domingo como dia do Senhor, né, em lugar do sábado. E isso então está aqui com o imprimatur do Vaticano. Então, ou seja, o Vaticano ele aceita, né, esse documento, né, desse doutor, né, é um doutor aceito nessa universidade de Roma, Gregoriana em Roma. Ou seja, então a própria Igreja Católica ela defende, né, que ela que instituiu, ela que criou, né, esse dia em lugar do sábado, né? Enquanto que há muitas pessoas que defendem que não, que é um dia que o próprio Cristo autorizou isso, há uma autorização bíblica, mas não há nenhuma autorização bíblica para que se guarde um outro dia em lugar do sábado, dia santificado pelo Senhor. Há um outro documento também, uma carta apostólica, Dies Domini, do Papa João Paulo II, publicada no ano de 1998. É uma tentativa de estabelecer uma base para a observância do domingo como dia sagrado. Então, essa carta apostólica do Papa João Paulo II era uma base, né, para defender essa doutrina, né, essa obediência ao primeiro dia da semana como o sétimo, como o sábado, né, e o sábado deles que seria o domingo, o dia do Senhor, né, como uma referência à ressurreição de Cristo no primeiro dia. É isso que ele apresenta nesse livro. Muito bem, Tiago 2, versículo 10 a 12, diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos, porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, Tiago falando que a lei, não há como você guardar 9 mandamentos, né, e tropeçar em um. Se você tropeçar em um,
você se tornou transgressor de toda a lei. Há uma ilustração, né, bem significativa de que a lei como uma corrente, né? Como uma corrente. Se você romper um elo dessa corrente, toda a corrente será quebrada, já não terá mais utilidade, né? Então basta um elo de uma corrente para que toda a corrente seja quebrada. Assim também, Tiago apresenta aqui a lei de Deus. Se um elo da lei de Deus for quebrado, toda a lei estará quebrada. Voltando aqui então aos 144 mil selados, nós temos a primeira característica. São pessoas seladas com o selo de Deus. E a segunda característica está em Apocalipse 7, 13 e 14. A segunda característica é que eles passarão pela grande tribulação. Então diz assim: e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então a resposta foi que estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, eles passam pela grande tribulação, segunda característica. O profeta Daniel também fez referência a esse tempo de tribulação. Ele diz, e naquele tempo se levantará Miguel, Daniel 12, versículo 1, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro do santo, né? O livro de Deus, o livro da vida. Muito bem. Esse tempo de tribulação, essa grande tribulação, falando aqui, dando uma pincelada sobre esse tempo, né, de tribulação, só o povo, só os 144 mil é que vão passar por esse tempo de tribulação. Os ímpios não passarão, mas eles sofrerão o quê? As 7 pragas. Então, enquanto eles sofrem as 7 pragas, o povo de Deus, os 144 mil, os que irão permanecer vivos por ocasião da volta de Cristo, que irão viver esse tempo final, eles passarão por esse tempo de tribulação, enquanto as 7 pragas estarão caindo, né? Sobre os ímpios. Haverá um tempo em que o tempo de intercessão de Cristo no céu irá findar. Ou seja, é como se a porta da graça se fechasse. Essa porta irá se fechar. Há textos bíblicos que defendem, né, essa tese, né? Como, por exemplo, Apocalipse 12, 11. Deixa eu ler aqui rapidinho. Apocalipse 12, 11. Há uma referência, né, para entendermos isso. Apocalipse 22, 11. Bem, está aqui. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem for justo continuará sendo justo. Quem for ímpio continuará praticando a impiedade. Quando se fechar essa porta da graça, né? E que não será derramada as 7 pragas, e se iniciará o tempo de tribulação, aonde os 144 mil irão passar. A terceira característica dos 144 mil está no verso 14, Apocalipse 7, 14. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, eles branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqui está uma figura, lavando as vestes, né, como que no sangue, né, Mas o que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro?
é você deixar que Cristo te cubra com as vestes de justiça dele, as vestes de pureza, da sua vida sem pecado. É você tirar as suas vestes, né, de imundície, a qual o Velho Testamento apresenta, suas vestes de poluídas, sujas, né, de pecado, e se cobrir com as vestes de Cristo, as suas vestes de justiça, o seu exemplo de vida, né? Aqui em 1 João 1,7 nos dá um exemplo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Quando nós vamos a Ele, confessamos os nossos pecados, reconhecemos a nossa culpa, então nós, é como Jesus dissesse, é como se ele dissesse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então Ele nos cobre com as suas vestes de justiça. E assim somos apresentados como filhos de Deus, imaculados, como se nunca tivéssemos pecado. Toda vez que nós pecamos e nós confessamos os nossos pecados a Ele. Os 144 mil, será que é um número literal ou é simbólico? Será que será exatamente 144 mil os que serão salvos? Será que quando completar esse número vai terminar então o tempo da graça para nós? Na verdade, é um número simbólico, 144 mil. Esse número tem significado simbólico, ele é composto, como ele é, de 12 vezes 12 vezes 1000. 12 vezes 12, 144, 144 vezes 1000. Esses números são significativos, né, na Bíblia. São números, 12 é o número das tribos de Israel, né, as 12 tribos de Israel, e também dos 12 apóstolos. Então 12 é um número que representa o povo de Deus. Né? Está exemplificado aí como os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos como sendo o novo Israel espiritual que Cristo instituiu, né? O novo Israel. Nós somos o novo Israel, né? Um Israel espiritual. A Santa Cidade, também a Nova Jerusalém, que Cristo um dia irá descer do céu, para onde Cristo irá levar o seu povo, ela também tem dimensões de 12. Veja só, ela apresenta, existe 12 mil estádios de largura, essa cidade santa, está lá em Apocalipse, no capítulo, não me lembro bem o capítulo, não está exemplificado aqui, mas acho que é capítulo 21, se eu não me engano. Justamente, Apocalipse 21, do versículo 9 em diante. Então lá apresenta que essa Jerusalém, essa cidade, ela tem 12 mil estádios de largura, 144 côvados de altura. Olha o número, 144 côvados de altura. Os seus muros têm 12 portas e 12 fundamentos. É um número bem representativo, por isso é um número simbólico. Aí, o número representando o povo de Deus que será salvo, o povo que estará vivo por ocasião da volta de Cristo. 144 mil, um número simbólico. No versículo 4 e 8 de Apocalipse 7, João ouviu. Ele ouviu, possivelmente, mas não entendeu o que ele ouviu quando fala acerca de 144 mil. Ele ouviu que era 144 mil, o número do povo, aqueles que serão selados, aqueles que irão suster-se naquele tempo de tribulação. Aqui há uma controvérsia também. Algumas pessoas encontram algumas controvérsias. 144 mil e a grande multidão que irá passar pela grande tribulação. Alguns acham que são grupos diferentes, mas na realidade nós vamos encontrar evidências de que são o mesmo grupo.
quando João ouviu sobre os 144 mil, ele não viu nada, ele apenas ouviu os 144 mil, né, selados. Como se ele não entendesse. Então, a partir do versículo 9, ele viu, agora ele vê. Antes ele ouviu, agora ele vê. O que ele vê? Ele vê uma grande multidão. Aí essa multidão que passa pelo tempo de tribulação, que é vestida de vestes brancas, né? A qual ninguém podia contar, que são os salvos da última geração de crentes, né? Essa geração ninguém podia contar, é uma multidão muito grande, né, que João viu, né? Que estava, deixa eu ver aqui o texto de Apocalipse 7, onde fala aqui, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, ninguém podia enumerar, né? Tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, louvando, né, a Deus. Muito bem. Então a gente vê que se trata do mesmo grupo. João apenas tinha ouvido e agora ele vê, então, essa grande multidão, que são 144 mil, né, que irá estar vivo por ocasião da volta de Cristo. Então aqui nós concluímos esse capítulo e nós nos deparamos diante de uma decisão, uma escolha que eu e você precisaremos fazer, né? Vocês viram que há muitas controvérsias, muitos não se definiram ainda qual caminho seguir. Há dois caminhos. Muitos estão apenas observando e podemos perceber a controvérsia que existe em nosso mundo, né, que existe no ar. Qual caminho seguir? Qual caminho está correto? Que decisão devo tomar? Que possamos decidir por estar do lado dos 144 mil, este povo que será salvo, que será livrado da tribulação no tempo final. E que Cristo virá buscar para morar na Nova Jerusalém. Que Deus nos ajude, que nós possamos tomar essa decisão do caminho certo, né? Eu não vou dizer qual é o caminho certo, apenas estou apresentando aqui a Bíblia, o que a Bíblia apresenta, né? Que está baseada em toda a Bíblia, né? Não estou apenas pegando um texto isolado da Bíblia, mas baseado em toda a Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Você tem capacidade para escolher qual caminho seguir. A verdade está diante de nós. Precisamos examinar, estudar em oração e pedir que o Espírito Santo nos mostre e nos ajude a tomar a decisão certa. Que Deus te ajude a tomar essa decisão. Que você continue estudando a Bíblia, examinando, pesquisando para conhecer a verdade. E se você o faz de coração sincero, Deus te revelará. Deus te abençoe. E se você tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo na descrição a pergunta e nós vamos, na medida do possível, responder. Vamos orar então para terminar. Obrigado mais uma vez por assistir esse estudo e vamos orar então nesse momento. Pai querido, obrigado porque o Senhor não nos deixa na escuridão, mas o Senhor, por meio da Tua Palavra e do Teu Espírito e dos Teus servos, nos revela a verdade. Obrigado porque o Senhor também nos dá a capacidade e também o Teu Espírito Santo para nos revelar a verdade e nos mostrar qual é o caminho. Nos dê força para isso, nos dê coragem, nos dê fé e amor e fidelidade ao nosso Senhor que deu a vida por nós. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Obrigado então mais uma vez e até o próximo estudo. Um grande abraço.